Daí pessoal, tudo certo? Quem fala é o professor Gabriel, de Sociologia, apresentando aí para todos, né? Alguns já me conhecem, outros estão chegando. O professor vai dar aula aí para vocês de Sociologia até o fim do bloco C. Então a gente está iniciando o bloco B. A semana passada já iniciei com alguns e com outros estão sendo iniciados essa semana. Então o professor vai explicar a matéria para vocês. Vocês podem assistir esse vídeo, vai ficar disponível aqui no YouTube. E quando vocês precisarem de alguma coisa, o professor também está à disposição. Tudo certo? Professor, esse conteúdo é o primeiro de Sociologia, Poder, Política e Estado, tá? Aqui para o bloco o bloco de Araranguá, né? Eu pedi essa semana como introdução se a política ela era importante para a nossa vida, se ela possui influência no meio que a gente vive, tá? O que é o poder de fato, qual é o papel da mídia e o que é o Estado, né, com E maiúsculo, qual é a diferença disso? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí, beleza? Poder, primeira coisa, o poder, quem fala aí sobre o poder nesse conteúdo é o Max Weber. Esse cara, ele pensava no poder como uma forma de exercer uma influência sobre outra pessoa, né? Então isso era poder. Isso é muito comum na sociedade. Por mais que a gente olhe a teoria e diga assim, poder é exercer uma influência sobre outra pessoa, mas na nossa sociedade tem isso? Tem muito poder sobre umas pessoas sobre as outras. E de fato, se pararmos para pensar, até o professor tem uma parcela de poder sobre vocês, pois eu consigo exercer influência sobre vocês, dependendo da minha intenção. Óbvio que a minha intenção não é essa. Formas de poder predominantes, né? Que tipos de poder existem, né? Que Weber fala. Primeiro, o poder econômico, né? Quando a pessoa utiliza bens materiais, dinheiro para influenciar outra pessoa. Nas relações de trabalho são assim, né? Então, quando eu sou o patrão e eu tenho empregados, eu consigo influenciar essas pessoas. O poder ideológico, quando eu utilizo ideias para influenciar uma outra pessoa. Por exemplo, a aula, né? É uma forma de, através das ideias, eu influenciar vocês. Ou às vezes até no campo de uma pessoa, um autor de um livro, também é um poder ideológico, né? Outra coisa, poder político, tá? O poder político, ele é um poder diferente dos outros dois, porque ele utiliza a força da política. Como assim a força? Se é criada uma lei através da política, a gente é obrigado a seguir, é forçado a seguir. Então, por exemplo, é criada uma lei, né, que os restaurantes precisam ser fechados, né, como foi agora um decreto, na verdade, né? Foi criado um decreto para obrigar os restaurantes a fechar na época da pandemia. A pessoa pode abrir? Não. Por quê? Porque é o poder político, influencia essas pessoas. Existiu uma lei no Brasil, eu sempre dou esse exemplo, cerca de 70 anos atrás, 60, desculpa, que era proibido usar biquíni, só podia usar maiô. É uma lei, é poder político, influencia sobre as pessoas também. Então a sociologia tem esse entendimento aí, né, Weber, sobre esses três tipos de poder. Mas também, pessoal, para o poder durar ou para o poder poder ficar por muito tempo, ele precisa ser legítimo. E também a pessoa ela precisa estar submetida a ter esse poder. É muito comum a gente ver essa relação de poder e a gente questionar. E para o poder durar, a pessoa não pode questionar, ela tem que aceitar aquilo ali. E a gente muitas vezes tende a aceitar as coisas sem perceber. O professor deu um exemplo aqui do patriarcalismo, que é um sistema de poder que o homem é a figura principal da família e o homem tem autoridade, né? A mulher não manda em nada. É uma forma de poder também. Dominação. Outra fala de Weber sobre o conteúdo. O Weber traz a dominação como a seguinte questão: probabilidade de encontrar obediência em um grupo de pessoas, tá? Para a dominação durar, ela tem que
né, a pessoa tem que seguir aquilo ali porque acha que é certo, tá? Alguns exemplos que eu vou dar, vocês vão entender como é comum as dominações. Também, dominação tradicional. A pessoa segue porque é tradição seguir. A dominação, né? A pessoa segue aquela dominação ali, ela é dominada porque é tradição. A Sexta-feira Santa é um bom exemplo, né? As pessoas não se questionam se aquela Sexta-feira Santa é coerente, é certo ou é errado. Elas simplesmente seguem, né? Ou você tem um rei no poder, como o Reino Unido. As pessoas dificilmente seguem, dificilmente deixam de seguir o rei, né? Por quê? Porque é costume, sempre foi daquele jeito. Dominação racional legal, tá? A dominação racional legal é quando a pessoa crê na lei, independente se ela é coerente ou não. Por exemplo, criticar uma pessoa que utiliza maconha, né, cannabis, né, para acabar com os ataques epiléticos. Para quem não sabe, a maconha ela tem benefício, né? É uma maconha pura, não essas maconhas que é vendida, de parar dos ataques epiléticos, né? A Anvisa liberou já o cultivo para esse sentido, né? O Brasil já está nesse sentido, mas antigamente era comum ir buscar em outros países para tirar os ataques epiléticos dessas pessoas, né? Era uma forma de ajudar, né? E a pessoa deixa de fazer isso porque está errado na lei. Ela não pergunta se a lei é coerente ou não nesse sentido, certo? Dominação carismática. A dominação carismática é quando a pessoa é uma dominação que ela aceita ser dominada, quando ela acha que o líder político tem qualidades excepcionais, que ele é enviado de Deus, né? Por exemplo, o Hitler, o Luther King, o próprio Bolsonaro, o próprio Lula, às vezes, tá? É muito comum, por exemplo, vocês entenderem essas relações. Eu vi na época de pandemia agora um belo exemplo de dominação carismática. O presidente Bolsonaro, ele apareceu nas ruas sem máscara, conversando com as pessoas, batendo foto, sendo que as recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, era estar de máscara. E daí, automaticamente, depois da fala dele, que era uma gripezinha também, eu vi muita gente na rua sem usar nada. Isso mais pra trás, né? Não, hoje é um cenário muito pior. Mas falando assim, não, o Bolsonaro disse isso, então a gente, né? Isso é dominação carismática, tá, pessoal? Outro exemplo muito comum na sociedade também. Aqui o professor fala um pouco sobre a política, tá? Só para vocês entenderem que a política, ela não nasceu do nada, ela existe lá desde ela existe desde lá da Grécia Antiga. Aí na Grécia Antiga, a Grécia Antiga, as pessoas se juntavam em praças, tá? Em ágoras, que eram chamadas de praças, e elas discutiam a política e qual leis, qual fazer, enfim. Então, continuando aí, deu uma trancada aqui. Daí a política contemporânea, pessoal, ela nasceu lá com Maquiavel, esse cara aqui. E ele começou a tratar a política como ciência, tá? Então ele teve essa influência, ele é o pai da ciência política. Ele começou a ver a política como uma forma científica, tá? Aqui o professor traz um pouco da política para Weber, né? Que a política para Weber não é tão relevante essa parte, mas eu vou só falar aí. A política para Weber, ela tem um certo relacionamento com o poder e a dominação. Então o poder e a dominação também podem levar à política, né? Só um ponto aqui, né? O poder, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês bem clássico, né? A pessoa vai lá e ela compra um voto com cesta básica de uma pessoa que precisa, uma pessoa pobre. Poder econômico. Ela automaticamente é vista como um líder carismático, dominação carismática, e chega na política. Então aqui é o Maquiavel, tem esse livro do Maquiavel, O Príncipe, tá? Para quem quiser comprar ou tem interesse em aprender um pouquinho mais, um dos livros mais legais de como aprender a lidar com as pessoas. Ele é pequenininho, ele é bem fácil de ler
Ele é um livro que os grandes empresários do mundo todo leem para como lidar com as pessoas. Vale a pena, de verdade. Então, continuando aí, tá? Deixa eu só ver onde é que eu separei aqui. Ah, não tá, mas deixa eu só olhar aqui. Até onde que eu dei a matéria pra vocês. Até monopartidarismo, beleza. Então vamos lá. Tem quantos minutos? Não posso alongar muito também. Beleza, 10 minutos. Beleza, vamos lá, vamos continuar. Estado, com E maiúsculo. Pessoal, Estado com E minúsculo é Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Estado com E maiúsculo é o território todo, o país, as leis, tudo, tá? Então, pra vocês ficarem entender. Pessoal, você tem que entender que existem diferentes modelos de participação das pessoas no Estado. Vou dar alguns exemplos aí para vocês entenderem. A monarquia é quando o rei é a figura principal, né? A figura principal do rei é... O rei é a figura principal daquele Estado. Ele manda, ele desmanda, ele cria lei, ele decide quem é certo e quem é errado, tá? Então a participação nessa é toda em função do rei, né? O pessoal não participa. O autoritarismo é comum em regimes. China, Coreia do Norte, ditadura militar, onde as pessoas elas eram, né, sempre elas viviam naquele regime e elas não tinham nenhuma liberdade de expressão, liberdade popular, enfim, tá? E o sistema jurídico nesses sistemas autoritários, eles geralmente não funcionam. Então o Estado faz o que quiser, ele é autoritário da forma que ele quiser e pune como ele quiser. Então, na ditadura do Brasil, crianças, pessoas torturadas com cobras, com choques, com mortas, queimadas, enfim, corpos que a gente nunca vai ver, enfim, sistema autoritário. Crianças, enfim. Democracia é o poder do povo, né? É o que a gente vive hoje, tá? Cada um pode ter a opinião que quiser, escolhe o representante que quiser, se representa, dependendo da situação, como quiser. E a democracia é isso aí, é o poder emanando do povo. É possível ter uma opinião contrária ao outro, tudo certo, a opinião é tua, e é isso aí. Aqui é um ponto muito interessante. O que o Weber pensa do Estado? O Weber, pessoal, ele pensa que o Estado, nesse sentido, ele é detentor do monopólio da violência. Como assim? Para Weber, as pessoas aceitam a violência quando ela vem do Estado. Por exemplo, se o Estado pega e acaba matando alguém sem querer, certo? Se é um representante do Estado, por exemplo a polícia, que mata alguém ou tem uma arma, a gente tende a achar normal. Eles podem usar a violência à vontade, por ser o Estado. Se a gente está no centro de Araranguá, Meleiro, né, que são as duas UDs que estou dando aula, se a gente está no centro ali e a gente vê uma pessoa com uma arma, a gente fica com medo. Mas se é a polícia, tudo certo. Então o Estado pode usar a violência à vontade. Sistemas de governo. Tá, beleza. Sistemas de governo, tá? Você tem que entender uma coisa. Sistemas de governo, existe dois sistemas de governo, tá? O presidencialista e o parlamentarista. O nosso sistema hoje, pessoal, ele é presidencialista. A gente vota numa pessoa para ser o chefe do executivo. No caso, a maioria elegeu o Jair Bolsonaro, ele é o chefe do executivo. No parlamentarista é diferente, pessoal. No parlamentarismo, a gente elege as pessoas do legislativo apenas, né? E o legislativo é o parlamento, ele escolhe o chefe do executivo. E no presidencialista a gente vota para executivo e legislativo. Beleza? Última parte aqui para terminar, pessoal. Formas de participação na política. Um país ele pode ser monopartidário, bipartidário ou multipartidário. Diferenças. Monopartidário, um partido só no país. Por exemplo, a China. A China só tem o Partido Comunista Chinês. Bipartidário, Estados Unidos, por exemplo. Ou tu é democrata
ou tu é republicano, tu não pode ser outro. Ditadura militar, ou tu era MDB ou tu era Arena. Podia ser outro? Até podia, mas tu vai ser perseguido, é crime, enfim. Multipartidário são vários partidos. Essa imagem aqui está desatualizada, eu tenho que atualizar ela. Mas se eu não estou enganado, tem 38 partidos diferentes no Brasil. Tá? Era isso, pessoal. O resto eu falo na próxima aula da próxima semana. Tranquilo? Qualquer coisa é só chamar. Um abraço e se cuidem.